Graças e paz, amados. Sejam bem-vindos a 30 Dias para Viver. Hoje a meditação é o dia 22, placas de sinalização, vivenciando um milagre pessoal. C.S. Lewis escreveu: os milagres são a história, recontada em letras miúdas, que foi escrita mundo afora em letras grandes demais para serem vistas. William Carey escreveu: tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Centenas de pessoas já me perguntaram como que é possível exercitar a fé durante os períodos difíceis e áridos da vida, em que nada parece dar certo. Muitas dizem que seria preciso um milagre para que a vida delas fosse transformada, o casamento sobrevivesse, os negócios fossem bem-sucedidos, os filhos voltassem. Ao conversar com essas pessoas, sempre tento deixar duas coisas bem claras. A primeira, Deus é especialista em milagres, e a segunda, não existe fórmulas nem palavras mágicas. Ele não é um gênio da lâmpada, pronto a nos conceder 3 desejos. Se tivesse apenas um mês para viver, talvez você se sentisse tentado a implorar a Deus um milagre para estender seus dias. Porém, embora nossa vida esteja claramente nas mãos de Deus, Ele com certeza nos possa curar fisicamente. O milagre de você, na verdade, precisa estar em suas prioridades e em seus relacionamentos. Talvez você esteja em busca de um milagre financeiro, físico ou relacional na vida. Os milagres não são apenas possíveis, são mais comuns do que a gente pensa. Deus se importa conosco e quer trabalhar em nós. O difícil é lembrar disso quando estamos num cruzamento e precisamos definir qual caminho seguir. O grande jogador de beisebol, Yogi Berra, disse certa vez: quando chegar a um cruzamento na estrada, siga em frente. Isso não ajuda muito. Se você estiver enfrentando uma pedra dolorosa ou precisar escolher entre duas boas opções, a única maneira de ver um milagre é caminhar na direção de Deus. Certamente não existe uma fórmula, mas encontro na Bíblia 4 placas de sinalização que podem ajudá-lo a transformar os cruzamentos numa jornada gratificante e milagrosa. Primeiro, rua de mão única. Uma das melhores ilustrações desses 4 princípios orientadores está presente na história de Eliseu e a viúva no Antigo Testamento. Temos ali o processo que Deus sempre usa quando deseja realizar um milagre em nossa vida. Tudo começa com uma situação calamitosa e um pedido de ajuda. Em 2 Reis 4:1 lemos: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Pouco depois de uma perda terrível, aquela pobre mulher enfrentou uma situação angustiante. Ela perdeu o marido e, por causa disso, enfrentou problemas financeiros. Os credores a pressionaram e ameaçaram levar sua posse mais preciosa, seus filhos, se ela não pagasse. Ela se viu num dilema, mas revela a primeira placa de sinalização em sua resposta à situação. Se você quer que Deus realize um milagre em sua vida, precisa saber que existem ruas de mão única a percorrer para dar início ao milagre. A primeira delas é admitir sua necessidade. Se você quer que Deus trabalhe em sua vida, tem de reconhecer que precisa dele. É claro que odiamos admitir isso quando temos um problema. Quanto mais reconhecer que não somos capazes de consertar a situação sozinhos. Preferimos esconder nossos problemas, fingir que não existem e tentar lidar com eles por nossa própria conta. Muitas vezes reclamamos, mas isso não significa ser vulnerável à nossa inadequação para resolver as coisas. Mais ainda, Deus não pode trabalhar em nossa vida até que reconheçamos que a intervenção dele é essencial e o convidemos a interferir na situação. A viúva admite que precisa de ajuda. Ela caminha naquela rua de mão única, reconhecendo que nenhum outro caminho poderá levá-la à solução desejada. Contudo, a resposta de Eliseu nos leva a entender que ela chegou a um beco sem saída. Eliseu perguntou para ela: como que eu posso ajudá-la? 2 Reis 4:2. Essa reação parece bastante rude à primeira vista, como se Eliseu estivesse irritado com a perturbação causada pela viúva. Mas talvez haja um sentido nisso. Creio que Eliseu estava simplesmente se recusando a deixar que a mulher colocasse a confiança nele. Ele estava dizendo: olha, eu não posso ajudá-la, mas conheço aquele que pode. Sei que Deus pode fazer um milagre. O único jeito de transformar um momento decisivo
num milagre é trilhar essas duas ruas de mão única. A primeira rua, admitir a sua necessidade. Leva a segunda rua, buscar a Deus como o único que pode conduzir na direção correta. Aonde você vai quando tem problemas? Você liga para o serviço de atendimento psicológico, a consulta do horóscopo. As pessoas tentam todo tipo de coisa quando passam por necessidades. E não que o atendimento psicológico não seja importante. Mas quanto mais desesperadas ficam, mais loucas se tornam na busca de recursos externos que possam ajudá-las. Existe apenas um recurso que pode promover um milagre de que precisamos. Podemos ir diretamente a Deus, o único com poder, sabedoria e o amor que visam o nosso próprio bem. Então pare para refletir um pouco. Para você é difícil admitir uma necessidade? Quais são as 3 maiores necessidades de sua vida neste exato momento? Quem está ciente delas? O que o impede de contar essas necessidades a mais pessoas? O que o impede de buscar a Deus? Pare, olhe e escute. Vamos continuar. Agora estamos preparados para a próxima placa de sinalização em nossa jornada. Um sinal de pare. Depois da resposta inicial, Eliseu fez outra pergunta estranha. Diga-me, o que você tem em casa? Segundo Reis 4:2. Deus sempre faz essa pergunta antes de realizar um milagre em nossa vida. Como a viúva necessitada, é comum nos concentrarmos naquilo que não temos e desprezamos o potencial do que Deus já nos concedeu. Deus já dera àquela mulher o início do seu milagre. Ela precisava só reconhecer isso. Precisamos parar e avaliar o que temos. Deus sempre começa a trabalhar a partir de onde estamos e do que temos. Ele não faz uma limpeza geral em nós, nem transforma todo o mal em algo maravilhoso num único instante. Deus pergunta, bem, o que eu tenho para trabalhar aqui? Pare de se preocupar e comece a procurar. Você precisa pegar o que tem e entregar a Deus. Seu tempo, talento, recursos e energia, não importa quanto pareçam limitados, são o ponto de partida para Ele. Quando você se dispõe e os entrega à intervenção e às bênçãos de Deus, algo começa a acontecer. Retorno permitido. Se você deseja ver Deus transformar sua situação no destino que Ele tem para a sua vida, precisa seguir a terceira placa de sinalização e fazer o retorno, passando da perspectiva negativa para a positiva. Nossa primeira reação quando surgem os problemas tende a ser negativa. Sempre exagerando, declaramos que tudo está ruim, não há nada de bom e não existe esperança. Essa era a perspectiva inicial da viúva. Veja como ela responde à pergunta de Eliseu. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, segundo Reis 4:2. Ela parte do negativo, mas rapidamente faz um retorno para o positivo. Não teria sido natural se aquela mulher dissesse, tua serva não tem nada, ponto final, fim da história, não tem coisa alguma? Contudo, em vez disso, ela vai para o positivo adicionando a frase, nada além de uma vasilha de azeite. Essa mudança de direção exige fé. Ela reconhece que existe um pequeno recurso, alguns gramas de possibilidade. Ao fazê-lo, ela exerce sua fé, o que desperta a esperança. Ela não está num processo de negação, tampouco está disposta a desistir. Ter fé não é ignorar a realidade presente, é reconhecer que quando com Deus todas as coisas são possíveis. Fingir que o problema não existe não é fé, é estupidez ou negação. A fé não nega o problema, ela ajuda a resolvê-lo de uma nova perspectiva, através dos olhos de Deus. Se você não olhar para os olhos da fé, com os olhos da fé, aquelas pequenas bênçãos serão desprezadas e você dirá como a mulher no primeiro momento, não há nada em minha casa. Tenho enormes necessidades e meus problemas são sérios. Não vejo nada de bom em minha situação. Para mudar para o positivo e descobrir a perspectiva de Deus, você deve usar os olhos da fé. Quando o fizer, sua mudança de atitude abrirá espaço para que Deus realize um milagre em sua vida. Deus gosta de pegar o pouco que temos e multiplicá-lo, porque assim Ele recebe o crédito. Ele se deleita em pegar o comum e transformá-lo no incomum, porque ao fazê-lo revela um pouco mais de quem Ele é. Em geral, sufocamos a habilidade de Deus de realizar um milagre, mesmo quando estamos orando por Ele. Ficamos muito concentrados em palavras negativas, culpando os outros e nos preocupando. Nada disso, porém, leva à fé ou a uma mudança de perspectiva. Não conseguiremos reconhecer o que Deus faz em nossa vida se permanecermos mergulhados no pessimismo.
Precisamos fazer o retorno e nos concentrar em Deus, não no problema. Então, para um pouquinho para refletir. Qual a diferença entre fazer um retorno, como fez a viúva, e ser otimista? Qual a diferença entre enxergar pela perspectiva de Deus e conformar-se com a situação delicada? Vamos continuar. A quarta placa de sinalização na estrada rumo ao milagre é a mais importante, o sinal de preferência. Se você seguir os outros 3 sinais, mas não esse, não será possível esperar um milagre. É fundamental que comecemos a servir os outros com as bênçãos que Deus já nos concedeu. Na história da viúva, Eliseu pediu que ela fizesse algo muito incomum. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Segundo Reis 4, 3 e 4. Veja só que coisa estranha o profeta pede. Saia por aí pedindo emprestada toda a vasilha que puder encontrar. Estranho, mas aparentemente é isso que Deus queria que ela fizesse. E de fato, é isso o que Deus pede que façamos quando queremos um milagre em nossa vida. Ele nos pergunta: o que existe em sua casa? Com que eu posso trabalhar? Então ele logo passa a fase de peça vasilhas emprestadas para que sejam cheias. Isso é simplesmente o oposto à minha reação natural à necessidade. Quando tenho um problema, minha atitude é: não posso me concentrar nas carências das outras pessoas neste momento. Tenho as minhas. Não tenho tempo para mais ninguém. Estou sobrecarregado e preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Minha primeira inclinação é juntar um pouco de tempo, recurso e energia que tenho. Em geral, não temos consciência das vasilhas vazias que nos cercam, porque estamos cegos por nossos próprios problemas e preocupações. Se você optar por enxergar, vasilhas vazias aparecem em todo lugar. No trabalho, na família, na vizinhança, na igreja. Os filhos são vasilhas vazias naturalmente, à espera de serem cheias com seu tempo, energia, amor e atenção. Deus nos pede para que o que temos, ainda que seja pouco, seja dado. Ele pede que olhemos os outros antes de nós mesmos e que confiamos nele para tomar conta de nossa necessidade e sermos usados por ele para satisfazer a necessidade dos outros. É um paradoxo que talvez nunca venhamos a compreender plenamente. Quando tiramos o foco de nós mesmos e colocamos em Deus, somos derramados nossa vida sobre as outras pessoas, seguindo a orientação dele, e ele começa a derramar seus milagres sobre nós. Por mais contrário à intuição que possa parecer, o melhor conselho que eu posso dar é procurar vasilhas vazias sobre as quais você possa derramar quando estiver passando por um problema. Existe uma certa lógica nisso. Por que Deus nos abençoaria se não estivéssemos dispostos a abençoar outras pessoas? Somos abençoados para sermos bênçãos. Quando você toma a decisão de ajudar outra pessoa, Deus decide ajudar você. Quando você livra alguém dos problemas, encontra um lugar para enterrar seus próprios problemas. Deus espera ver se você tem fé para dar um passo e começar a satisfazer a necessidade de outras pessoas. Então, confiar que ele satisfaça as suas. É tão pouco natural que se torna sobrenatural. Se você deseja ver milagres, encontre vasilhas vazias para derramar sua vida sobre elas. Eliseu disse àquela mulher que ela precisava tomar certas atitudes para alcançar o milagre. Ela precisava sair e conseguir todas as vasilhas que pudesse encontrar e trazê-las para casa. Contudo, veja o que aconteceu quando ela fez isso. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de jorrar. A obediência traz bênçãos. O milagre que Deus realiza talvez não se pareça com aquele que pedimos, mas ao final entendemos como ele nos concedeu bem mais do que teríamos imaginado. De algum modo, Deus satisfaz nossas expectativas. Ele trabalha na proporção que esperamos que trabalhe. Assim, o que você espera que Deus faça na sua vida hoje? Deus diz: se você me dá um pouco do que tem, posso fazer grandes coisas por intermédio de você. Em Marcos 10, 27, recebemos a garantia de que todas as coisas são possíveis para Deus. Isso inclui tudo o que você está enfrentando nesse exato momento. Mas você tem que admitir que precisa de ajuda. Precisa ir até Deus, fazer um retorno de suas expectativas negativas e começar a olhar para Ele, concentrando-se nele e não em suas limitações. Dê-lhe a preferência e derrame sua vida em vasilhas vazias, confiando que Deus proverá naquilo de que você precisa.
Esse é o mapa da jornada da vida para a qual você foi criado. Uma vida repleta de milagres. Para você refletir para a sua vida toda. Número 1, descreva um momento de sua vida em que você experimentou o testemunho dos milagres de Deus. Como vê esses 4 placas de sinalização no caminho pelo qual Deus traçou a situação? Número 2, como lembrete, os 4 sinais são ruas de mão única. Reconhecer sua necessidade e que Deus é o único provedor. O sinal de parada, fazer uma pausa para considerar mais recursos que possui. Um retorno, passando do negativo para o positivo pela fé. E o sinal de preferência, obedecer a Deus e preencher aqueles que estão ao nosso redor. Número 2, pense em uma das maiores necessidades nesse exato momento. De que recursos você dispõe e com quais Deus pode começar a trabalhar? Faça um inventário de sua vida e não despreze o pouco de azeite que você tem e talvez não esteja diretamente relacionado à sua necessidade. Número 3, faça uma lista de vasilhas vazias em sua vida nesse exato momento. Pessoas ao seu redor que precisam de sua palavra, de seus recursos, de seu amor, de sua atenção. Quais necessidades parecem mais urgentes? Ore pedindo orientação a Deus e procure uma maneira de se derramar na vida dessa pessoa nessa semana. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.